Olá, caçadores de história! Capturamos um novo capítulo incrível dessa história para vocês. E lembra, no último capítulo, os dois estavam nas águas termais. Nosso protagonista já está com a dragonesa há um bom tempo. Então, ele já caiu várias vezes nas armadilhas dela. E por isso, está bem acostumado com os truques dela. Então, Leon se recorda de todas as vezes que Rosby usou seus truques para persuadi-lo. Então, vamos ver a clássica rotina dos 3 passos de Rosby de acordo com a imaginação do nosso protagonista. Ele se recorda de Rosby dizendo: "Caçador de dragões, por que não quer me encarar? Está com medo?" Então esse é o primeiro passo, a provocação. E ele cai como um patinho, dizendo: "Quem tem medo de quem?" Segundo passo, a sedução. Nosso protagonista deitado na cama, sem ter para onde fugir, com a dragonesa em cima dele, sem nenhuma chance dele fugir dessa situação, e ela diz: "Não se esforce à toa, abaixe a sua guarda. Se render a mim não seria melhor?" Terceiro passo, jogar a culpa. Lembra, pessoal, daquela cena, depois que eles terminaram tudo que ele tinha que fazer, e Leon super arrependido, revoltado por ter cedido, e ela dizendo: "Há pouco tempo você que quis fazer isto comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Então não jogue a culpa em cima de mim, porque isso não tem nada a ver com as minhas vontades." E nosso protagonista percebe que a dragonesa já está no primeiro passo, a provocação. Neste momento, ele pensa que recuar é impossível. Só resta lutar em meio às dificuldades para tentar conquistar as condições possíveis para si mesmo, para ele se favorecer de alguma maneira. Virando o rosto para o lado oposto da tentação, ele diz: "Medo? Não tenho medo. Tá viajando? Enquanto você for um dragão, não importa o que você usar, eu não vou me interessar. Mas e você? Se o seu selo do dragão brilhar primeiro, como você vai me responder, hein?" Todo mundo lembra, né, pessoal? Se o selo da Rosby brilhar, é porque o Leon está desejando ela. Se o selo do Leon brilhar, é porque Rosby está desejando ele. Neste momento, nossa dragonesa, toda dona de si, querendo mostrar que está segura, olhando para o céu com cara de paisagem, ela diz: "Eu consigo controlar perfeitamente os meus desejos. Nunca perdi o controle." Nosso protagonista faz aquela cara de quem teve uma ideia excelente e de oportunismo total. Ele manda: "Está tão seguro assim? Então aceita o desafio?" Olho no olho, um bem próximo do outro, Leon ainda deixa o desafio ainda mais picante, dizendo: "Mas em todo desafio deve ter uma vitória ou uma derrota. Se você perder, o que acontece?" Rosby, confiante e feliz, ela se afasta e diz: "Muito bem, se você ganhar, te dou mais 7 dias de férias." Leon, todo confiante, responde: "Fechado." E por dentro, ele comemora pensando: "Ótimo, ela mordeu a isca." E o debate dos dois é interrompido pela linda queima de fogos. Rosby fica surpreendida e animada ela diz: "Ah, os fogos de artifícios estão lindos. Vamos aproveitar um pouco antes?" E os dois permanecem sentados assistindo a queima de fogos maravilhosa que acontece na frente deles. Rosby, que parece estar verdadeiramente encantada com o espetáculo, aponta para o céu e diz: "Leon, esses fogos não se parecem com o meu selo do dragão?" Leon, de braço cruzado, desconfiado de qualquer coisa que ela fala ou faça, olha para ela e diz: "Hã? Se parece com o quê?" Nosso protagonista não estava prestando atenção em nada. Ele estava apenas preocupado em se armar até os dentes para não perder o desafio. E pensava consigo mesmo: "A vantagem da dragona é aquele maior preto. Enquanto eu não olhar, não vai ter problema." Enquanto ele olhava os fogos, o seu pensamento continuava, buscando maneiras de se proteger e de se convencer, principalmente, de que ele não ia fracassar. Enquanto eu não encarar diretamente, posso evitar bem o estímulo visual. E neste momento, seus pensamentos são interrompidos por uma música. "Brilha, brilha, estrelinha." Era a voz de Rosby cantando empolgada, uma música inocente, mas como se trata da nossa dragonesa, com certeza tem alguma maldade por trás. E o nosso protagonista se surpreende pensando: "Hã? Por que ela começou a cantar do nada?" Ela se vira para o nosso protagonista e diz: "O selo do dragão é como uma estrelinha." Quando ela percebe que ele está de olhos fechados e não está nem ligando para o que ela está falando, ela pergunta: "Que tal? Gostou da música?"
música. Firme no propósito de evitar o contato visual, de olhos fechados, ele faz não com a cabeça e ainda diz: não é melhor que a música do Lava Lava. Quem lembra da música do Lava Lava? Que a irmã dela mostrou pra ele na hora da visita. Que é aquela música que ela cantava quando era criança, enquanto tomava banho. Essa alfinetada não é nada, porque o nosso protagonista só pensa em se defender. Enquanto isso, a nossa dragonesa ataca ele sem ele perceber. Ela faz uma cara de espanto e dá um grito: ai, o selo do meu dragão está brilhando! Ele entra em pânico, pessoal, se vira rapidamente para confirmar e gritando: como isso é possível? Quando ele olha, quando ele percebe que ela tá mentindo, ele se sente como se tivesse levado um nocaute, um golpe certeiro e único que derrubasse ele no chão. Ele se afasta rapidamente, tampando os olhos e gritando: nem tá brilhando, você está me enganando. Rosby se inclina para se divertir ainda mais com a cara dele. Dando muita risada, ela diz: se você olhar um pouco mais, com certeza vai brilhar de verdade. Indignado, nosso protagonista pensa: ela já está tentando me seduzir. Gente, ela tá tentando. Ela já seduziu ele faz tempo, né? Ele que não percebeu. Usando o braço como um escudo para que ele não possa ver o corpo dela inteiro, ele pensa: bom, eu não posso ficar para trás. Ele senta ao lado dela e sorrateiramente pega a cauda dela. Rosby olha para ele sem entender nada e com várias interrogações em seus pensamentos. Ela fica até um pouco sem jeito e depois pergunta: o que você está fazendo? Ele, com uma cara de pau, de contentamento, suando frio, dando uma risada forçada, olha para ela e diz: esposa, é uma ocasião tão especial, mesmo que eu não possa segurar a sua mão para admirar os fogos, pelo menos eu posso segurar a sua cauda, né? Agora o nosso protagonista levou a provocação para outro nível. Furiosa, ela tenta tirar a cauda da mão dele dizendo: solta minha cauda. Furiosa, ela tenta tirar a cauda da mão dele e ele puxa a cauda e abraça no peito dele dizendo: eu não quero, com a maior cara de lata, porque já é outro nível, nem é cara de pau mais. Nem dá tempo da nossa dragonesa reagir. Ele começa a massagear a cauda dela e pensa: a cauda é uma das áreas mais sensíveis dela. Olha como eu a conquisto assim. E ela não consegue disfarçar. Solta um gemido, se retorcendo na água com o rosto corado e os olhos quase fechados, tentando segurar o máximo o poder do êxtase que está tomando conta do seu corpo, se torcendo e cerrando os dentes para resistir aos toques, que na verdade ela gostaria de se entregar. Ela pensa: esse cara quer que seja eu a tomar a iniciativa? Se for assim, então seja. Ela consegue se controlar. Com o rosto ainda corado, ela se levanta e estende a mão na direção dele, dizendo: qual o problema de segurarmos a mão enquanto vemos os fogos? Vamos, pegue a minha mão, esposo. Agora o botão de pânico do nosso protagonista explodiu dentro da cabeça dele. Gaguejando, ele diz: não, eu... E nesse momento, ele solta a cauda dela e só pensa numa coisa: é só segurar a mão dela. Não é nada. É tão simples. Se é tão simples assim, por que que meu coração está batendo disparadamente? Um toque pequeno de sedução. Não deveria ser assim. Enquanto ele coloca a mão dela sobre a mão dele, seus pensamentos continuam fritando. Meu coração não deveria estar assim. Não deveria. Eu sou capaz de resistir. Eu sou forte. Eu sou um caçador. Quando finalmente os dedos dos dois entrelaçam, parece que um caminhão atropelou nosso protagonista. Ele se esforça ao máximo para conseguir resistir e fecha os olhos, usando uma das forças descomunal para se manter firme. Parece que uma mágica capaz de destruir suas forças emana no ar e ele não consegue se controlar. Fica nítido que ele está em pânico quando ela percebe o imenso sacrifício do nosso protagonista para resistir a essa simples tentação. Com uma voz doce, provocante, tentadora, ela se aproxima, aproveitando que ele está com os olhos fechados. Ela chega bem pertinho do ouvido dele e diz: não resista, deixe o selo do dragão brilhar e vamos terminar com esse desafio torturoso. Assim será bom para você e para mim também. Dentro dele,
ainda havia um fio de esperança que ele se agarrava com unhas e dentes, dizendo a si mesmo com toda a fé que ele tinha: droga, não quero, não posso me render sem lutar. Pessoal, para um guerreiro, às vezes é mais fácil enfrentar os monstros que estão do lado de fora do que enfrentar o monstro que existe dentro dele mesmo. Sem ela perceber, ele mergulha a outra mão dele na água, puxando o corpo dela para perto do dele, unindo os corpos como se fossem um só. Ele diz: realmente, a sensação de resistir não é nada agradável. Ela fica admirada e sem reação nenhuma, aproximando a sua boca perto da dela, olhando nos olhos dela, como se pudesse enxergar a sua alma. Ele ainda diz: mas você também está se contendo com todas as suas forças, né? E neste momento é revelado quem é o ganhador da disputa. A marca do dragão dos dois acendem ao mesmo tempo, deixando nítido que juntos nenhum dos dois consegue se conter. Eles podem não acreditar no amor que um tem pelo outro, mas depois disso, com certeza, eles vão concordar que o desejo entre eles é muito grande. Finalmente, ele consegue deixar ela sem palavras. Os dois parece que ficaram até sem fôlego depois do selo ter acendido. E um beijo cheio de verdade e de desejo invade a cena, e os fogos de artifício faz com que esse momento se torne um espetáculo. E pela primeira vez, de uma maneira natural, os dois se entregam ao que realmente sentem. E no próximo capítulo, quem sabe a gente vai ficar sabendo quem ganhou a aposta e o desafio, né? Eu já sei, vocês já sabem? Comenta aí. E pro próximo capítulo temos Mon e Noa brincando na água.